É única, só tem uma chance de você ouvir o que está sendo falado, de você perceber a palavra de Deus, captar aquilo e plantar dentro do seu coração, e transformar aquilo em mudança de vida, em ação, em restauração. Depende de nós. Eu mesmo, Alexandre, vou pregar a palavra pela misericórdia do Senhor, mas eu já estou clamando aqui no meu coração para que essa palavra tenha efeito de transformação na minha vida. Do contrário, eu prego, vocês são transformados e eu não sou transformado, porque não soube simplesmente pegar, tomar posse daquela palavra que tem o poder de transformação. Então fique atento a isso. Ouviu a palavra? Não é o pregador, não é a igreja, mas é a palavra em si. Ela é poderosa. Adquira a palavra de Deus, que ela penetra no teu coração, em nome de Jesus. Vamos ler 2 versículos, Josué 5:13 e Josué 5. Vamos ler 3 versículos, do 5:13 até o 5:15, para ver o que o Senhor deseja falar em nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, olha só, a cidade de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, uma espada desembainhada, uma espada na mão, pronta para a guerra. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, este homem, esse anjo que apareceu diante de Josué: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz o meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Esta é a palavra de Deus. Curva a cabeça. Ó Deus, esta é a tua palavra. Já foi lida, Senhor, a palavra foi lida diante da tua igreja. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer com que a tua palavra tenha poder de transformação na vida daqueles que creem. Senhor, nós cremos na tua palavra e nós declaramos pelo poder que é no nome de Jesus, que cada vida que está aqui, Senhor, cada vida que está neste momento ouvindo a sua palavra, receba o poder da palavra para a transformação de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esta é a palavra de Deus que nós lemos nessa noite. Está falando sobre um homem chamado Josué. Josué foi um homem notado na Bíblia, e no livro de Josué fala sobre ele. A Bíblia diz assim, que quando Moisés liderava o povo de Deus, e Moisés estava liderando de uma maneira muito extraordinária, porque ele chegou num lugar, numa terra chamada Egito, onde o povo de Deus estava escravo. Ele chegou lá e falou assim: nós vamos sair daqui, nós vamos sair dessa terra, Deus vai nos libertar daqui. E Deus usou Moisés para libertar o seu povo. Sinais, maravilhas, o poder de Deus ficou registrado na sua palavra para que você e eu pudéssemos crer que Ele é o Deus que abre o mar vermelho. Alguém olha para o mar e fala: como é que nós vamos atravessar o mar? Não há como, não tem barco, não vai atravessar de que jeito? E de repente Deus fala assim: toca nas águas e dá um passo, e fala para o meu povo: marchem. Olha só o que Deus disse para Moisés: diz ao meu povo que marche. Mas marchar para onde? Tem um mar à nossa frente. Diz ao meu povo que marche. E o povo começou a marchar, e Moisés tocou nas águas, e o mar se abriu, um paredão gigantesco de água na esquerda e na direita, e o povo passando e dançando e dando glória, e a música e os tamborins, e glorificando a Deus por aquela maravilha que eles estavam vendo, depois de verem extraordinárias manifestações da glória de Deus. Ainda tinha mais essa. E depois que o povo atravessou e foi rumo à terra prometida, o povo ficou 40 anos no deserto, 40 anos andando em círculo.
E por que o povo ficou no deserto? Porque o povo murmurou contra Moisés e contra Arão. Eles se levantaram e disseram assim: ó, você tirou a gente lá do Egito, para quê? Embora eles eram escravos e Faraó estava matando seus filhos, jogando no rio, eles blasfemaram contra Moisés. E Moisés falou: mas quem que é Moisés? Moisés é alguma coisa? Arão é alguma coisa? Para que vocês blasfemem? Vocês estão blasfemando contra o nome do Senhor. E aí a mão de Deus veio e pesou. A terra abriu e engoliu gente, engoliu pessoas. Porque Deus não se deixa zombar, irmãos. É a palavra de Deus. Moisés de fato não era ninguém do jeito que ele disse. Ele falou: não sou ninguém. Tanto que ele também pegou, também errou. E Deus falou: você não vai entrar na terra prometida por conta do que você fez. Não glorificou o meu nome. Olha que nós falamos. 10 leprosos foram curados, a Bíblia diz isso. Mas só um voltou para glorificar. Moisés teve a chance de dizer glória a Deus, mas ele não disse. Não glorificou o nome do Senhor. E Deus falou: você vai morrer antes do povo entrar na terra prometida. Não vai entrar. Vai ver de longe, mas não vai entrar. Para saber como é sério, como Deus requer glória da minha boca e da tua boca, com a nossa vida, com o nosso ser, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com tudo que a gente faz, com o nosso modo de vida, com o nosso estilo de vida. Deus requer que nós glorifiquemos o seu nome. Então, para saber se algo é certo ou errado, Senhor, eu vou fazer uma coisa, será que está certo, será que está errado? É muito simples. Olha para aquilo e verifica se glorifica o nome de Deus. E se não glorifica, sai fora disso, meu irmão. Pula fora. Para eu saber se é um pecado, eu vou fazer uma coisa, mas eu estou na dúvida se é pecado ou não. É muito simples. Aquilo glorifica a Deus? Não. Não é para você. Porque você foi chamado para glorificar o nome do Senhor. Você foi criado, instituído. Você foi cheio de unção, de poder. Recebeu o Espírito Santo de Deus para que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz que Moisés seguiu pelo deserto, mas o povo todo blasfemou contra Deus, e Deus falou: esse povo não vai entrar. Eles não vão entrar na terra prometida, eles não vão receber a promessa. Mas quem vai receber é outra geração. Então vocês vão ter que andar lá em círculo. Menos de 2 anos era o tempo de trajeto necessário para chegar até a terra prometida, mas eles andaram 40 anos. E toda aquela geração passou. Morreram todos os homens, só as crianças ficaram. As crianças cresceram e agora tem um novo exército. Porque Deus chama o seu povo de exército. Diga ao povo de Israel que marche. Então Deus olha para o seu povo como soldado. Se eu olhar e falar: Deus olha para mim como um coitadinho, então eu sou criação de Deus. Eu não estou entendendo a visão que Deus tem em relação à minha vida. Mas se eu olhar para mim e falar: Deus quer que eu marche, quem marcha é soldado. Então Deus me enxerga assim como soldado. Nós temos que saber que nós somos soldados. A Bíblia diz que Moisés também morreu, assim como toda aquela geração. E agora Deus disse assim: ó, Josué, este homem, ele vai ficar no seu lugar, Moisés. É ele que vai conduzir o novo povo de Israel para entrar na terra prometida. E o povo estava indo, meus irmãos, chegando. Chegou um momento e aconteceu uma coisa muito interessante, tá? E depois você vai meditar na palavra de Deus. Deus ordenou assim: olha, esse povo que está aí com você agora, eles eram crianças, e agora eles são adultos, mas olha, eles não foram circuncidados. Tem uma aliança que precisa ser feita. Circuncisão era coisa de judeu, e Deus requeria que o povo fosse circuncidado. E falou para Josué assim: ó, prepara umas facas de pedra aí, ó, bem afiadas, e faz ali o pacto da aliança na carne dos homens, para que eles saibam que eles são povo de Deus. Mas nós hoje não fazemos isso, não, porque a Bíblia diz que agora eu tenho que me apresentar diante de Deus circuncidado, sim. Mas a circuncisão não é a pele de carne e osso, não, isso não serve para nada diante de Deus mais. Mas ele olha para o meu coração e ele fala assim: não pode ter nada em volta de mim, não pode ter nada esconder o seu coração de mim. E a circuncisão que Deus quer na minha vida é do coração. Eu arranco o véu fora, eu tiro qualquer coisa que faça uma barreira entre o meu coração e Deus. E ele fala: seu coração está exposto para que eu possa vê-lo, para que eu possa bater a porta e entrar. É isso que Deus quer na minha vida. E Moisés foi, conforme Deus mandou, fez a circuncisão do povo. Pronto, agora o povo está preparado, todos os guerreiros de Israel. E agora o povo estava se preparando e falou: não, vamos celebrar a Páscoa. Celebrou a Páscoa. E depois que Moisés celebrou a Páscoa, a Bíblia diz assim que ele estava se preparando ali para tomar posse
naquele lugar chamado Jericó. Irmãos, aconteceu uma coisa extraordinária, um fenômeno. Eu quero que você preste muita atenção no que é sobrenatural. Porque o crente que fica só no natural, eu até acredito, mas eu não sei se hoje em dia, irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você tem que esperar que apareça um anjo na tua frente a qualquer momento. E a hora que você estiver ali, você fala: quem é você? Parece um anjo. Você foi lá conversar com o anjo falou: eu sou do exército de Deus. Você já fica: meu Deus do céu, já entra em choque. Porque a palavra de Deus diz que essas coisas acontecem. Olha o que aconteceu com Josué. Josué se preparando para a guerra. Estava lá de frente para Jericó, os muros cercando a cidade. Ele confiando naquilo que Deus tinha dito, que ele daria a vitória ao seu povo. E de repente Josué dá uma olhada para o lado. Tem um homem com uma espada na mão, a espada gigante ali, a espada lá fora da bainha. Alguém como se fosse atacado, está pronto para a guerra, a espada na mão. E ele olhou e falou: E ele não reconheceu. Ele falou: será que esse soldado é meu, é de Israel? Ou será que ele é do inimigo? Presta bem atenção: será que é meu? Será que é dos nossos? Ou será que é do inimigo? Ele foi e perguntou assim: você é um dos nossos? Você que está com essa espada na mão aí? Ou é do inimigo? E ele respondeu: nenhum e nem outro. Eu sou do Senhor dos exércitos. Eu faço parte do exército do Deus vivo. E quando ele falou aquilo, Deus já mostrou para ele que não era natural, que aquilo não era um homem normal, embora parecesse, a ponto de ele confundir. E ele caiu por terra, e a Bíblia diz que ele adorou. Mas anjo não recebe adoração. Você vai perceber na palavra de Deus, no Apocalipse, João foi arrebatado por um anjo. E quando ele viu o anjo na frente dele, imediatamente ele disse: eu me prostrei para adorá-lo. Ele escreveu isso para você e para mim ler. E ele disse: não faça isso, adora a Deus, eu sou o conservo teu. Mas parece que quando apareceu o príncipe dos exércitos de Deus, com uma espada desembarcada na mão diante de Josué, Josué o adorou e ele recebeu a adoração. É para Deus só para revelar o que é aquilo. Se era o próprio Deus que apareceu na frente dele, se foi Cristo Jesus com a espada na mão, que o Espírito Santo te revela. Mas o fato é que isso aconteceu. E de repente ele foi e falou: fala do Senhor, eu vou ouvir. O que o Senhor tem para falar? E pensou que ele ia falar assim: ataca por aqui, ataca por ali. Ia dar para ele uma estratégia de guerra, ia ensinar para ele como ele tem vitória, ou ia profetizar para ele: a vitória é tua. Mas não. Aquele varão, aquele anjo, aquele ser sobrenatural, falou para Moisés, falou para Josué assim: tira as sandálias dos pés. Esse lugar que você está pisando é solo santo. Você está pisando em sobrenatural. Você entra na igreja e pensa assim: eu fui lá no salãozinho, eu gosto, me sinto bem. Mas você está esquecendo que onde há a presença de Deus é terra santa. Ora, se nós nos separamos dessa casa para adorar a Deus, e nós viemos com frequência neste lugar aqui, quarta, domingos, às vezes mais, e a gente entrar aqui e achar que está em qualquer lugar, meu Deus, esse chão aqui é santo, esse altar é santo. Eu tenho que tomar cuidado onde eu piso, mesmo que o anjo não tenha aparecido aqui. E eu falo para vocês: esse lugar é santo. Mas vocês pisarem aqui e eu pisar aqui e não ser destruído agora, tem uma razão: Jesus morreu por mim. E ele olha assim para minhas falhas, para o meu pecado, para a minha pequenez, e ele fala para o Pai: não, Pai, eu morri por ele. O sangue está sobre o Alexandre e deixa ele vivo. E o Pai me deixa vivo. Porque quando eu piso no lugar santo, o Pai se manifesta. Ele olha e fala: eu vou olhar para aquele lugar, eu vou me inclinar da minha glória, e aí a glória dele me mata, me destrói. Mas o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado me faz continuar. Eu continuo de pé falando, andando, e vocês continuam adorando, mesmo pisando em terra santa. Olha como é a palavra de Deus, queridos. Presta bem atenção: você vai desejar este lugar, você vai desejar essa casa, você vai desejar que um pedacinho da sua casa, do seu quarto, se torne um lugar como este. A ponto de você falar assim: Senhor, eu dobrei meu joelho, eu peguei minha Bíblia, eu abri e comecei a orar. Este lugar é santo, este lugar é preparado, é consagrado, é quarto de guerra agora, é parede de guerra agora. Coloca meu rosto na parede, eu vou orar aqui agora. Esse cantinho aqui eu vou fazer dele um lugar de consagração agora. O solo fica santo. Pode tirar as sandálias dos pés se quiser, como reverência diante de Deus. Porque fica santo o lugar onde alguém ora, onde alguém busca.
coração, meus irmãos, o que a mensagem que ele recebeu dos anjos foi essa: fica descalço, tira a sandália, porque o lugar que você está é santo, e bora para a guerra. E olha só o que ele fez: ele seguiu para a guerra, e ele lutou aquela batalha e venceu. E ele venceu também como outros personagens da Bíblia de um modo extraordinário. Ao invés de pegar a espada, marreta e sair quebrando as muralhas, eles deram 7 voltas naquelas muralhas. E no último dia tocaram as trombetas, clamaram em alta voz, e os muros caíram ao chão. Eles derrotaram o inimigo com a voz. Para vocês terem ideia, embora tinham espadas, tinham armas de guerra. É assim que acontecia na palavra de Deus. Queridos, por que eu trouxe essas palavras para vocês? Para poder falar sobre guerra e para poder saber que existe. E olha só, Josué, homem de Deus e homem de guerra, ele sabia que existia soldado de Deus e soldado de Satanás. Ele sabia que existia povo de Deus e povo do inimigo. Por isso que ele perguntou: você é um dos nossos ou é um dos inimigos? E aí ele teve uma revelação de Deus. Isso me fez pensar numa coisa: se Deus disse ao povo de Israel, marche, e se Deus olhou para a minha vida e disse, marche, eu começo a entender que eu sou um soldado de Deus. E começo a entender que não apenas eu sou um soldado porque eu estou aqui na igreja agora e vamos marchar, e o nosso general é Cristo. Não é só isso não. Mas Deus me preparou para ser um soldado desde a minha existência. Deus preparou guerra para mim desde a minha existência. Deus preparou guerra para você desde o início da sua existência. Desde quando você era uma célula e teve que guerrear para poder chegar em primeiro lugar. Você sabe do que eu estou falando. Desde quando saiu de dentro do ventre da mãe e teve que se esforçar para encher os pulmões e chorar, e aquilo doeu. Saiu da zona de conforto. E tudo na vida tem sido uma guerra. Aprender a andar é uma guerra, aprender a falar, aprender a comer, sobreviver neste mundo tem sido uma guerra. Tudo que acontece com a gente é uma guerra, irmãos. A nossa vida é uma guerra, do início ao fim. Eu não sei porque Deus criou a nossa vida assim, mas assim Ele fez. Quando o ser humano passa a existir, já está guerreando, vai até a morte assim. Você guerreia contra tudo. Você pode perceber. A batalha da vida, ela é travada todos os dias. Você acorda de manhã e se não for a batalha, ela não for uma batalha travada, e uma batalha que você declara vitória, que você acorda de manhã e fala vitória, você não consegue vencer o dia não. Você volta para trás e fala, parei, deixa quieto, desisto. Nós temos batalhas em todos os momentos que a gente está guerreando. E qual que é o problema do crente distraído? Ele não sabe disso. Ele não sabe que a vida é uma batalha. Ele não guerreia, ele não luta, ele não usa as armas, ele não faz nada. Ele fica ali, não, a vida é assim mesmo, todo mundo, mas ele não entendeu que é uma batalha. Então ele não batalha, ele só é fuzilado o tempo todo, é tomando pedrada o tempo todo, é caindo toda hora, tentar levantar e sobrevivendo sem reagir. Quando na verdade, se ele tiver consciência de que tudo que ele passa é uma batalha, ele reage, ele luta, ele batalha. A nossa vida é uma batalha. E desistir, a desistência, é a mesma coisa que derrota. Tudo que uma pessoa desiste, automaticamente ela foi derrotada. Você está numa batalha, uma busca no objetivo. Você desiste, eu não quero mais, eu cansei, eu parei. Derrota. Viveu uma derrota. Mas a batalha continua, porque nós estamos vivos ainda. Então você pode ter uma derrota, depois ter uma vitória. Tem que se levantar, se recompor e falar, fui derrotado uma vez, mas agora vai vir vitória na minha vida. Porque Deus deu poder para que eu lute, para que eu esteja na peleja, esteja na batalha. Quando alguém chega e fala assim, olha, eu estou cansado, eu já não aguento mais essa vida, esse tipo de coisa, as pessoas tomam decisões de derrota. Pais abandonam seus filhos, vão embora de casa, nunca mais volta. Desapareceu, sumiu, abandona a mãe, o filho, todo mundo. Mãe faz a mesma coisa, abandona o filho, desiste. Pessoas desistem do casamento, não quero mais, eu já cansei, assina aqui o divórcio. Sabe por quê? Porque desistiu. Mas você não sabia que o casamento era uma batalha? Deveria saber. Casamento é desafio, é uma batalha. Ter filhos é desafio, é uma batalha. Fazer parte de uma família é desafio, é uma batalha. E se você não lutar por aquilo,
Desiste da derrota, ela chega. A pessoa desiste, ela para, vai embora, fala, não quero mais, acabou. Desiste do casamento, desiste da família, desiste da igreja, desiste das pessoas, desiste da identidade de servo de Deus que tem. Eu não prego mais para ninguém, não falo mais para ninguém vai saber que eu sou um crente mais. Ela desiste. E desistir significa, voltando atrás, significa derrota. Nós que sabemos que nós fazemos parte de um exército que a Bíblia chama de exército de Deus, o exército do Senhor dos exércitos. Exército esse que um homem, menino, chamado Davi, quando ele pegou uma pedra e foi contra um gigante, falou: vou derrotar esse gigante. Ele não falou simplesmente: eu vou em nome de Deus, em nome do Senhor. Ele falou: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Ele estava dizendo bem claramente: Deus é Deus no seu alto e sublime trono, mas ele tem um exército gigantesco. Jesus mesmo disse, quando ele estava no Getsemane, Pedro atacou um homem. Jesus falou: você acha que eu não posso clamar ao exército do meu Pai? E ele mandaria até 7 legiões de anjos, um exército inteiro, e batalhariam ao meu favor. É quem sabe sobre o que é o exército de Deus. Mas agora Deus começa a revelar que Deus não apenas tem um exército celestial, mas Ele tem e considera a minha vida e a sua vida como parte desse exército. Quando Ele olha para você e para mim, Ele diz: marchem, andem, sigam em frente, não desistam, batalhem, lutem. Ele está dizendo assim: você faz parte do exército de Deus. Isso é uma coisa tremenda, sabe, irmãos? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Estava ali, ouvindo a palavra mais uma vez. Eu coloco ali no fone de ouvido quando estou fazendo alguma coisa, começo a ouvir a Bíblia, e lá no comecinho eu sempre pergunto para Deus: Senhor, por que isso? O que é isso? E de repente, quando lá no começo, onde está o primeiro homem, a primeira mulher sendo criados, e Satanás chegou para a mulher e falou assim: Deus falou que você não pode comer dessa fruta, foi isso mesmo que Deus disse? E enganou o ser humano e trouxe toda a miséria, desgraça e destruição que tem no planeta até hoje. Eu fiquei pensando, perguntando para Deus assim: por que interesse que Satanás tem no ser humano? Satanás era um anjo de Deus, ele também tem o seu poder, o inferno, os seus anjos, o seu exército. Olha só, existe o exército de Deus? Existe, mas existe o exército inimigo. Nunca se esqueça disso. Ora, do contrário, não precisaria estar formado na terra o exército de Deus. Nós vamos batalhar contra quem? Nós batalhamos contra o exército de Satanás. E de repente, quando eu perguntei para Deus, e Deus estava me dando essa palavra, eu falei: Senhor, que interesse que Satanás tem na minha vida? Eu não entendi, não entendo. Porque para o diabo, Satanás é um ser humano, é nada, ele não representa nada. Para Deus representa tudo, porque o amor que Deus tem para a minha vida e para a sua vida foi a ponto dele entregar o filho dele para morrer por mim e para sarar os meus pecados, para me dar vida eterna. Então eu represento uma joia preciosa para Deus. Mas que interesse que Satanás tem no ser humano? E de repente Deus falou assim: Satanás quer formar um exército. Desde o primeiro, quando ele veio, enganou a primeira mulher, o primeiro homem, ele começou a formar o seu exército. Fica sabendo, existem pessoas na terra que são soldados de Deus, existem pessoas na terra que são soldados de Satanás. E Satanás, ele peleja contra a minha vida para que eu me torne soldado dele. Ele peleja em prol da sua vida para que você se torne soldado dele. Enquanto isso, o Espírito Santo vem e peleja em favor das nossas vidas e fala: não, você é soldado de Deus, você é soldado de Cristo. E essa é a batalha que nós vivemos aqui na terra. Estamos no meio. Na nossa guerra nós temos que ter nossa identidade, porque o próprio Satanás e seus anjos um dia já fizeram parte do exército de Deus. Eles já foram do exército celestial, até a hora que eles caíram, eles pecaram e foram lançados fora. E agora essa divisão de exército não acabou não aqui na terra. Eles ficam dividindo, puxando, falando: opa, esse é meu, esse aqui é meu. O Espírito Santo vem e fala: esse é meu, esse aqui tem um selo. O Satanás vem e fala: não, esse aqui fez um acordo comigo, ele é meu, ele faz a minha vontade. É assim que acontece. E ele vai formando o seu exército. E nós temos que estar cientes disso, que a nossa vida é uma guerra, que nós não podemos desistir de absolutamente nada do que Deus colocou nas nossas vidas, nem nas nossas mãos. Porque nós somos soldados de Cristo, soldados de Deus, e desistir é ser derrotado, seja pela razão que for. E nós temos que saber que essa batalha ela está acontecendo aqui,
montou o seu exército na terra para lutar. Não foi por nada. Você não está aqui nessa igreja para poder vir frequentar a igreja. Você está aqui porque Deus espera que o exército deles esteja sendo formado. Porque Deus batalha contra Satanás e os seus anjos, embora esteja muito, mas muito acima, incomparável. Mas ainda assim Ele coloca os seus anjos para batalhar contra Satanás, e Ele coloca a minha vida e a sua vida para batalhar. Deus quer formar o seu exército. Satanás quer formar o exército dele. E um dia, esses exércitos vão se enfrentar. A Bíblia chama isso de a batalha final. Vai acontecer um dia, irmãos, em que nós vamos enfrentar os demônios, vamos enfrentar numa guerra travada. Alguns chamam de Armagedon. Nós vamos guerrear contra as forças das trevas, e a Bíblia já garante que nós vamos vencer, que nós somos vitoriosos. O próprio Senhor Jesus vai estar à frente. Ele vai vir no seu cavalo branco, e os que são salvos vão ter cada um seu cavalo branco atrás dele. Olha, eu não sei um cavalo lá, não é cavalo de carne de osso, não, é indestrutível. E nós vamos batalhar contra o exército do mal e vamos vencer. Mas neste momento, Deus está olhando para a sua vida e para a minha vida, e Ele está vendo como está a nossa perseverança, que define a nossa identidade, de que nós somos de fato soldados de Cristo, soldados de Deus. Queridos, só para a gente poder saber, se nós somos exércitos de Deus, nós fazemos parte do exército de Deus vivo, nós somos soldados, nós estamos marchando, por isso que a gente chegou neste lugar. E se nós estamos vivos pela fé, estamos sendo sustentados pela mão de Deus, e tem coisa que nós não podemos fazer, tem coisas contra as quais nós não podemos lutar, e nessa hora Jesus vem com poder, com autoridade, com a espada desembainhada na mão, e Ele vence por nós. Mas aquilo que Ele nos deu graça e força para vencer, Ele fala: isso é com você, filho, você vence, isso é com você, filho. E Ele ficou olhando ali, igual Ele fez com Davi: olha, eu te dei graça, poder e habilidade para você derrubar esse gigante, agora é contigo. E Davi foi na fé e derrubou o mesmo gigante, matou o gigante. Tem coisa que Deus preparou para nós fazermos e para nós vencermos. Bem rapidinho, vou só mencionar 2 versículos aqui na palavra de Deus, para que você saiba, você como exército, como soldado, homens e mulheres de Deus, vocês precisam saber contra quais inimigos vocês precisam lutar. E são 2. Existem 2 inimigos a serem derrotados durante esta batalha chamada vida que nós vivemos aqui. Vida, nosso tempo de forma de vida aqui na terra é uma batalha, é uma guerra, e nessa guerra nós temos que derrotar 2 inimigos. Vou falar o primeiro qual que é. Está em Efésios 6, 2. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12 fala sobre qual é o nosso inimigo. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que identificar o inimigo, reconhecer o inimigo e batalhar contra ele, e receber a vitória, porque a vitória vem de Deus. E se nós não vemos o inimigo, não percebemos o inimigo, ele penetra, ele ataca, ele nos derrota. A gente nem viu de onde veio a bomba, de onde veio o tiro. Mas se a gente está atento, ligado no trono da graça, Deus nos dá sensibilidade para perceber que Satanás está chegando aí, e você vai batalhar contra ele e vence, resiste ele e ele foge. A Bíblia diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Significa que nós não lutamos contra pessoas. Então, se eu tiver que batalhar contra alguém, eu pegar uma arma aqui de verdade, um pedaço de pau, e pegar alguém, esfolar ele, pegar um taco de beisebol e dar uma surra nessa pessoa, então a Bíblia não está aí, a palavra de Deus está fora. Você não serviu para nada o que você pegou, Alexandre. Porque eu disse, a sua palavra, você está lutando contra carne e sangue, está levando sangue, deixando alguém roxo. Mas pelo contrário, se alguém vem contra mim, eu tenho que saber: não, pera, por trás dele existe um Satanás, e é esse meu verdadeiro inimigo, é contra esse que eu vou lutar. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Depois que a Bíblia ensinou que eu tenho que lutar contra Satanás e toda essa casta de trevas que tem aqui, de demônio que tem aqui, a Bíblia me deu uma lição. Se eu pergunto: Senhor, onde é que está essa raça de demônio? A Bíblia diz: eles estão nos lugares celestiais. Como assim, Senhor? Celeste significa que envolve o céu, a glória.
Mas eles estão por aí. Os inimigos dos ares, olha só. Nós estamos aqui nessa igreja, estamos pregando o Evangelho em algum lugar, mas o inimigo das nossas almas está rodeando, eles estão em lugares celestes. Nós estamos aqui cantando, aqui é um lugar celeste, estamos aqui louvando, adorando a Deus, esse lugar é um lugar celestial. Os anjos de Deus vêm, sobem e descem e adoram com a gente. E a Bíblia diz que os príncipes das trevas estão nos lugares celestes, e é contra estes que nós precisamos lutar. Ora, se eles estão em lugares celestes, eu vou trabalhar, eles estão ali, rodeando. Eu saio nas ruas, eles estão ali, eu vou nos meus afazeres, vou no médico, vou onde for, eles estão ali sempre em volta. Eu tenho que estar atento a falar dos inimigos que eu tenho que lutar com esses. Quem sabe dessa luta, dessa batalha, sabe o que essa pessoa faz? Se alguém chegar e brincar, enfiar o dedo na cara dele, pisar nele, ameaçar de bater, ele não reage. Porque ele está atento, ele fala: eu sei que você tem Satanás. Eu já sei que se eu bater na cara dele, é derrota para mim. Então eu vou dar uma outra face e meu tapa na sua cara, diabo. É assim que acontece. Olha só o poder e a força que Deus nos dá. Se alguém vem, pisa no meu pé, me humilha, me fecha, me bate, vem um valentão para cima de mim, e eu chegar e falar assim: amigo, eu te abençoo em nome de Jesus, você vai se tornar um servo fiel de Deus, eu te amo. Parece não, mas é um medroso, fugiu da encrenca. Mas na verdade nós somos vitoriosos, porque nós sabemos o que nós temos crido. Essa é a palavra de Deus. Nós sabemos contra quem nós temos que lutar. Espíritos. Do mesmo jeito que apareceu o príncipe do exército de Deus diante de Josué com a espada desembainhada, existe um príncipe das trevas. Eu fiquei distraído, eu não sabia, já era. A espada come e corta a cabeça fora. Então tem que estar ciente. Percebeu? Desembarque a sua espada. Se prepara para lutar. E luta e vence. Em nome de Jesus. Inimigo número 1, ele está aqui, distribuído em vários nomes. Mas eu resumo como maligno. A nossa batalha é contra o maligno. Do nascimento à morte, nós lutamos contra o maligno. Até uma criança bebezinha, o maligno odeia. Ele quer destruir, ele quer ver morto. É isso que ele quer. Então nós batalhamos contra ele para chegar até aqui. Nossa primeira batalha é contra o diabo, é contra o maligno. Segundo inimigo, irmãos, presta bem atenção agora, hein? Você não sabia que tinha um segundo inimigo, você tem. E muitas vezes esse segundo inimigo ele consegue ser pior do que Satanás. Mais difícil de vencer do que o próprio diabo. Será que isso é possível, igreja? O segundo inimigo contra o qual nós temos que lutar durante toda a vida, durante toda essa batalha chamada vida. A resposta é: nós temos que lutar contra nós mesmos. Como é que eu posso olhar para a minha vida e falar: eu sou inimigo de mim mesmo? Exatamente. Eu posso virar um inimigo de mim mesmo. Porque a Bíblia diz que eu não sou uma única pessoa, mas diz que eu tenho uma divisão. Deus olha para mim e vê o Alexandre carne. E Deus olha para mim e vê o Alexandre espírito. E ele vê esses dois Alexandres. Olha que coisa interessante que eu estou falando. Um batalhando contra o outro. E eu no meio. A minha alma, que eu realmente sou, está no meio. E o meu espírito está fazendo assim: vem para cá, faz as coisas do Espírito, faz o que o Espírito está mandando, segue a palavra de Deus, fica firme. Enquanto isso, o Alexandre está falando assim: deixa de besteira, você vai ser idiota, você faz isso aqui, vem para cá, deixa para lá, esfria aí no Espírito, nem vai para a igreja, blá blá blá, e ele vai fazendo. E a Bíblia está dizendo que é assim que acontece. Vou ler aqui os versículos aqui, Gálatas 5,16. Se eu não aprender que eu tenho que andar no Espírito, essa parte de mim que é a carne, meu inimigo mortal é a minha carne. Sabe por que o Alexandre carne é meu inimigo mortal? Se o Alexandre carne me convencer e sobressair sobre o Espírito, é inferno para mim, é perdição para mim. Eu vou estar desaponado diante de Deus, perdido, como qualquer outro perdido. Mas se eu decidir, falar: não, eu vou andar de acordo com o Espírito, não de acordo com a minha carne. Esse Alexandre carne, eu vou pisar nele, eu vou esmagar ele. Mas o Alexandre Espírito, que conecta ao Espírito de Deus, que anda de acordo com o Espírito de Deus, esse sim, eu quero que ele fique firme, eu quero que ele vença essa batalha. A sua vida é uma batalha, você tem que batalhar contra Satanás, mas a batalha mais difícil é a batalha contra você mesmo, contra a sua carne. Olha o que está escrito na palavra de Deus, vamos ler bem rapidinho. Olha, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha só, não cumpra a vontade da carne. É isso que está escrito aqui. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Uma batalha um contra o outro, aqui está escrito, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que negócio é esse? Se é o Espírito que guia minhas atitudes, a minha palavra, as minhas vontades, o meu agir, o meu pensar e o meu viver, a lei que destrói a carne não tem poder nenhum contra a minha vida. Eu não estou debaixo da vontade da carne, porque quem está debaixo da vontade própria está debaixo da lei, e a lei mata, morte, destruição. Então não estou debaixo da lei. Por que não? Porque eu ando no Espírito. Você anda no Espírito. Se eu sou guiado pelo Espírito, não há poder da carne, eu não estou mais debaixo da lei da morte. 19. Porque as obras da carne são, presta atenção agora, porque a Bíblia responde: Senhor, eu já entendi que a minha batalha é contra mim mesmo. Eu já entendi que a minha carne, uma parte de mim, está batalhando contra o meu Espírito, outra parte de mim. Mas como é que eu sei se eu estou vivendo na carne ou no Espírito? Se eu sou alguém espiritual ou carnal? Se eu estou andando de acordo com a vontade da carne ou de acordo com a vontade do Espírito de Deus que fala com o meu Espírito? Dá para fazer autoanálise bem aqui, ó. As obras da carne são manifestas, e elas são prostituição, pecado sexual, impureza. Olha só, a Bíblia fala que só vai ver Deus aqueles que são puros de coração. Aí eu vou falar, mas eu não sou impuro, eu não sou imundo. A Bíblia diz: impureza é obra da carne. Significa que ao invés de ter um coração puro e olhar tudo com os olhos bons, eu decidi ser impuro e olhar coisas com os olhos maus. Mas a Bíblia requer de mim, olha só, que eu tenho um coração bom. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é falta de pudor. Falta de pudor, você vai entender o que é? Idolatria. Idolatria significa: eu coloquei no meu coração algo que está acima de Deus, eu nem percebi aquilo. Feitiçarias. Perigo. Feitiçaria significa entrar no mundo espiritual sem estar preparado, viajando na maionese italiana, mexendo com as coisas espirituais. Quem faz isso ou morre ou fica com sequelas gravíssimas. É muito grave, irmãos. Nós temos que buscar o Espírito Santo em santidade. Está escrito aqui, ó, inimizade. Inimizade é uma obra da carne. Ao invés de promover amizade, promover inimizade. Porfias, isso significa contenda. Emulações, isso significa rivalidade. Iras, cairado, olha só, pelejas, dissensões, que é a mesma coisa que conflito. Heresias significa oposição. Sabe quando alguém pega a Bíblia, mas eu acho assim, alguém está escrito isso. Eu concordo com essa igreja, não concordo com o que está sendo pregado. Obra da carne, está escrito aqui, ó, heresia, oposição contra aquilo que Deus está ensinando. Inveja, homicídio, e você pode matar uma pessoa de várias maneiras, não é só com uma faca. E se você só pensou em matar, já cometeu o crime de acordo com a palavra de Deus. Bebedices, o beberrão. Glutonaria, o comilão. Aquele que dá vontade para a carne e fala: estou nem aí, eu como quanto eu quero, eu bebo quanto eu quero. Está nem aí. Vontade da carne é que importa. E coisas semelhantes a essa. E olha só o que a Bíblia diz, olha a palavra dura, irmãos, acerca das quais eu vos declaro, como eu já disse antes, os que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Se eu olhei para essas coisas que eu falo, ixi, parece que tem umas coisinhas aqui na minha vida. A Bíblia está dizendo que eu não vou herdar o reino de Deus para ficar desesperado. Misericórdia, a obra da carne, sai fora, está fora. Obra do Espírito agora, em nome de Jesus. E começou a correr atrás disso. E agora a gente pode ser autoavaliado também, como é que está o nosso espírito. 23. Não. 22. Mas o fruto do Espírito é. Agora você presta atenção se você tem essas coisas: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ora, se a gente promove amor, alegria, paz, paciência,
Benignidade, ser benigno, ser bom, ter fé, promovo fé nas pessoas, sou manso. E tem temperança. Temperança significa... O que significa temperança? Último fruto do Espírito. A gente vê de um lado como um grande livro, de um lado tem amor, e do outro lado tem longanimidade, paciência. Temperança significa autocontrole. Eu preciso de autocontrole para poder suportar algumas coisas, do contrário eu peco. E como é que eu vou ter autocontrole? Só se o Espírito estiver batalhando contra a carne e estiver vencendo. Do contrário, eu manifesto uma obra da carne, alguma dessas aí. Sua vida, uma batalha. Uma vida, uma batalha. Dois inimigos. Primeiro inimigo, Satanás. Resiste a ele. Se submete à palavra de Deus e ele vai fugir de você. Segundo inimigo é você mesmo. Olha para as obras da carne, olha para os frutos do Espírito, aniquila a sua carne, pisa nela, esmaga. Pega o Espírito de Deus e fala: Senhor, esses frutos serão produzidos. Senhor, se já estão sendo produzidos, eu vou produzir mais. Eu vou fazer com que haja mais frutos. E esses frutos trarão vida para minha vida e vida em abundância. Eu vou chegar no céu. Eu vou chegar na glória como alguém que venceu. E quando Deus olhar para mim e disser assim: ó, a batalha da sua vida te foi revelada, Alexandre. Você sabia que era uma guerra e sabia que era uma batalha e conhecia muito bem os seus inimigos. Eu tirei força, poder e capacidade para poder lutar e para vencer. E você chegou até aqui, vitorioso. Entra, meu filho, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero chegar. E para eu vencer, eu preciso saber que eu sou um soldado. E entre os dois inimigos que eu tenho que vencer, eu tenho que estar preparado para lutar e para vencer. Por toda a vida, não é aqui na igreja agora, não, ou qualquer momento que está passando, não. Durante toda a sua vida, você vai ter que batalhar e vai ter que vencer. Vai ter que ter paciência com a tua família, vai ter que ter paciência com os teus vizinhos, vai ter que ter paciência com seus filhos, com seus amigos, vai ter que ter tudo isso, para não desistir, para continuar e dizer assim: eu vou vencer. Porque eu já venci o maligno, é o primeiro inimigo. Eu já venci a mim mesmo. O segundo inimigo estão derrotados. O Espírito de Deus sobressai isso aqui. Se você crê nessa palavra, e se você vai viver essa palavra, aplauda agora o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.